atualização aqui para vocês. Hoje é dia 3 de setembro. Então já se passaram aí algumas semanas, né? Desde a nossa última atualização. Só um mês. Então, ó, vocês estão vendo aqui que eu tô usando uma tipóia, né? Aqui no braço. Aproveitei, né? Que tem um plano de saúde aqui no Brasil. E fiz uma cirurgia no ombro, que ele estava deslocando, saindo do lugar. E aí eu aproveitei para fazer a cirurgia. Basicamente, a gente está praticamente há quase um mês, né? 1 mês e 5 dias? É, um mês e alguns dias da nossa ida, né, para Portugal. A gente, se você não se lembra aí, a gente comprou nossas passagens para o dia 8 de outubro. A gente comprou as passagens para o dia 8. Eu acho que a última vez que a gente gravou foi antes de enviar os documentos ainda, né? A gente enviou os documentos para a VSF dia 1º de julho. No dia 22 de julho, eles enviaram para o consulado. E tá no consulado até agora. A gente ainda não recebeu os passaportes. A gente não recebeu. A gente aplicou para o visto de nômade digital, né? Isso, que a gente já tinha falado também antes, né? Então a gente tem empresa no Brasil, a gente acaba recebendo o dinheiro da nossa empresa, né? E depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre essas questões, mas a gente deu entrada com o visto de nômade digital. Tá, mas isso a gente já falou. Quais são as atualizações? O que a gente já fez até aqui? Então a gente já aplicou pro visto. Ó, a visualização é assim. Cecília já tá com 5 meses. Cecília já está enorme, com 5 meses. Acho que a última vez ela era muito pitoquinha. Falei, agora eu sou da Gantz, mãe. Eu sou uma bebê gigante. Vamos lá. Isso. Então, a situação agora nós já temos as passagens pro dia 8 de outubro. Os vistos ainda não voltaram. Semana passada. Tem toda a história do apartamento ainda. Tem toda a história do apartamento ainda, mas isso é outra coisa, né? Mas eu acho que a gente poderia começar falando sobre isso, certo? Então tá. Então, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Bom, devidamente sentados, vamos à história do apartamento. Então, a gente já tinha as passagens, a gente pensou, o que mais que a gente precisa quando a gente chegar em Portugal, certo? O que a gente precisa? De uma casa para morar, de um lugar para ficar. E começamos a saga do apartamento, procurando apartamento de noite. A gente procurou bastante naqueles sites Idealista, Imovirtual, né? Eu acho que é o site que o pessoal mais procura. São os mais populares, né? Isso. E a princípio, a gente queria, assim, ficar dentro de um valor que ficaria próximo do que a gente paga de aluguel aqui em São Paulo, né? Na região do Morumbi. Não é um aluguel tão barato, mas, obviamente, não chega nem próximo de um aluguel em Portugal. Então, a gente já estava esperando pagar um pouco mais por esse aluguel, só que... Cara, a gente tá falando de uma família de 5 pessoas, né? Então... não dá pra ser um T2, por exemplo, que, né, é a nomenclatura que eles usam lá pra Portugal. São, tipo, T1, quartos. T2, T3, T4, enfim, a quantidade de quartos. Então, aqui no nosso caso, hoje aqui em São Paulo, a gente já está num apartamento de 3 quartos. 3 quartos, seria um T3, né? Seria um T3. T3 mais um seria. E já é apertado. Assim, e hoje, pra nossa realidade, né, pra forma como a gente... É que a gente trabalha em casa também, então a gente passa muito tempo em casa. Então, o Rodrigo tem trocentos mil equipamentos. Tem. Então, já é muito apertado. Então, a gente começou pelos requisitos mínimos, né? Tipo assim, o que seria o nosso MVP, né, do apartamento? Então, assim, a gente pensou... Tá, a gente poderia, de repente, ir para um T3 e, assim, se espremer novamente... Talvez tentar pegar um T3 com 150 metros quadrados. Aqui é um apartamento de 100 metros quadrados. Mas aí a gente ficou... E se precisar, tudo bem, né? E se precisar, tudo bem. A gente se aperta, não tem problema nenhum com isso. Mas aí a gente começou a olhar alguns apartamentos e a gente gostou muito de um apartamento. A gente gosta muito de sonhar, né? Então... E no final das contas, esse apartamento, ele é um T4... praticamente ele é um T4 mais um ou quase um T5, né? Nossa, é quase um T5, porque no final a gente acabou pegando um apartamento que ele é um duplex. Ele não fica em Lisboa em si, ele fica numa região um pouco mais afastada, mas
é um lugar assim que a gente viu que seria mais confortável para nossa família. É mais residencial também, Mais acho que eu residencial. acho. Ao mesmo tempo, você tá ali mais perto de Lisboa também, tipo, você tá, sei lá, 25, meia hora de Lisboa. Então, a gente quer Pra passear. quem mora em São Paulo, meia hora, né? Não é nada, né? Talvez para quem mora em Portugal seja bastante tempo de locomoção, mas para gente que não tem essa necessidade de trabalhar em Lisboa, ir todo dia para Lisboa, talvez a gente tenha que ir assim, sei lá, 2 vezes, 3 vezes no máximo ali na região de Lisboa, do aeroporto, sabe? Que ali tem uma igreja, a gente também vai frequentar essa igreja e acaba que a gente pode ir para esse lugar, né? Mas fora isso, não tem motivos para a gente ir para Lisboa, a não ser para passear, para curtir, Dá rolê. Aí dar é rolê. esporádico, né? Aí a gente se programa para isso, né? É. Agora, Mas o ponto é, antes de chegarmos neste apartamento especificamente, a gente pesquisou muito. pesquisando. E toda vez a gente encontrava. Se você vai aparecer vários apartamentos, né? E vira e mexe tinha um tipo que a gente achava, uau, nossa, muito legal esse. Aí quando a gente começava a ter um pouquinho mais de esperança de começar a se imaginar já morando nesse apartamento, aí a gente recebia o e-mail, né? Tipo, este apartamento está fora do ar. Tipo assim, já foi locado. Já foi locado, né? É. E aí, Isso acontece muito, né? demais, muito rápido, demais. muito rápido. Se você tá procurando apartamento aí no Idealista, no Imo Virtual, provavelmente, assim, é questão de, se você encontrar por um bom apartamento com um bom valor, independente que o valor seja alto, tá? Provavelmente ele não deve ficar assim mais do que um mês e meio, por aí, entendeu? Eles vão muito rápido. Vão muito então não rápido. dá muito tempo de você, né, ficar pensando, sei lá. Nesse prédio, a gente tinha visto, acho que uns 3 apartamentos que foram, né? Uns 2 antes e esse que a gente acabou fechando. Então, chegou uma hora que o nosso visto nem tinha saído e a gente estava assim, vamos fechar porque senão a gente vai ficar sem. Porque passagem a gente já tem. O visto é, sei lá, né, 99% de chance que vai sair. Vai sair. É uma questão de tempo, então vamos resolver o apartamento. Pelo menos quando a gente chegar lá, já vai ter onde ficar. E aí a gente já ficou assim, vamos fechar esse apartamento, senão a gente vai perder outro apartamento também, né? E no final das contas, a gente acabou vendo assim alguns detalhes acontecendo, né, que a gente considera. Quer falar? Mas alguns detalhes que a gente considera assim que foi de Deus, sabe? Então a gente acredita muito em Deus e a gente também sempre teve experiências antes de fechar os apartamentos, né? E Deus sempre confirmou, trouxe confirmações, trouxe validações de aquele lugar seria o lugar onde a gente deveria morar. Então, para nós sempre foi muito importante ter essas validações de Deus para ter certeza que nós iríamos morar naquele lugar. Nesse apartamento foi assim, a gente morou aqui durante 5 anos, nunca tivemos problemas com os donos, sempre pagamos direitinho. Então, assim, sabe, a gente não teve nenhum problema aqui, nos outros apartamentos também. Então, a gente acredita que vai ser uma temporada também tranquila, de paz. E assim, o que aconteceu, né, no meio dessas histórias, praticamente? A princípio, eu tenho um primo, né, que mora em Lisboa e eu nem sabia onde ele morava, né? É um primo que eu tive muito contato quando era mais novo, mas depois cada um foi pro seu caminho e a gente não teve mais contato. E aí, sabendo, né, que eu estava nesse processo aí, eu falei para ele, tô procurando uns lugares e tal. Aí eu virei para ele e falei, dá uma olhada nesse apartamento aqui, cara. E aí, nisso, ele vira e fala assim, se você morar nesse apartamento, você vai morar de frente com o meu apartamento. Olha só. Tipo assim, de Portugal inteiro, qual a probabilidade de estarmos, tipo, praticamente ali na mesma rua? Vizinho de prédio. Vizinhos entendeu? de prédio, né? E sem contar que, tipo assim, o Rodrigo começou, né, a entrar em contato com o proprietário e logo a gente descobriu que o proprietário era brasileiro. Brasileiro.
Ele tem alguns apartamentos ali. E eles também chamam Rodrigo e Patrícia. Qual a probabilidade, gente, de tantos nomes, tipo, Pois é. sabe? Então, assim, nós acreditamos que são detalhes, que são cristocidências, né? Que a gente acaba falando aí. Então, foram coisas que foram confirmando no nosso coração de que ali deveria ser o lugar, de fato, que a gente queria morar. Sim. E, apesar do valor ser alto, a gente... Mais assim, alto do que a gente gostaria, né? Sim, a princípio a gente não queria gastar esse valor, mas a gente começou a perceber que não tinha outras formas de morar em Lisboa, ou ali na região de Lisboa, se você não desembolsar um valor parecido com esse, ainda mais para um T4, Eu acho que, T5. e principalmente assim, a gente acharia apartamentos mais baratos? A gente acharia, com certeza, mas sabe quando, tipo assim, tudo tá apontando para aquele lugar, tudo, tipo assim, tá fluindo naquela direção, tipo, não tem como você negar, sabe, o direcionamento que tá acontecendo para estarmos ali. Sabe? Então, da mesma forma que eu acho que a nossa ida para Portugal não foi a gente que inventou do nada, a gente que, né, falou, meteu o louco e falou, não, estamos indo, foi Deus que direcionou a gente e a gente está indo debaixo de uma direção, a gente acredita que da mesma forma está sendo esse apartamento, porque tudo tá apontando para aquilo, sabe? Tudo tá fluindo de uma forma assim, que a gente fala, cara, tá certo isso? Às vezes a gente fica, será que a gente vai chegar lá e, tipo, não vai ter apartamento nenhum? Será que vai ser um golpe? Será que a gente tá caindo num golpe? Porque, tipo assim, é muito bom pra ser verdade. Pois é. Então, e assim, esse cara, o Rodrigo, ele tem me ajudado com tudo, cara, com tudo. Cara, muito. Ligar muito. energia. Hoje a gente conseguiu basicamente. E aí no a final gente das não falou, contas. a gente falou, então, A semana passada, fechamos o apartamento. assinamos o contrato, né? Isso. Fechamos o apartamento, enfim. Hoje o Rodrigo já fez a mudança, né, lá do Hoje da eu energia. liguei energia, já liguei água lá, né? Que o antigo inquilino estava saindo e aí ele já queria deixar ligado o nosso nome. Porque aí quando a gente... Basicamente a gente vai sair do aeroporto e a ideia já é ir para lá. A ideia também é já deixar comprado algumas camas, colchões, algumas... Pelo menos o colchão, né? pelo menos o básico, assim. Eu já fiz essa viagem para Lisboa um tempo atrás e eu sei que ela é bem cansativa porque você chega lá em Lisboa como se fosse 3 horas da manhã aqui no Brasil e lá em Lisboa você chega às 7 horas da manhã. Então o sol tá nascendo, quer dizer, já nasceu, tá aquela manhãzona. Só que pra gente ainda vai ser 3 horas da manhã. Só que pra gente ainda, teoricamente, seria 3 horas da manhã. E assim, vai ser uma viagem com 3 crianças, uma bebê, são praticamente 9 malas despachadas, mais as malas de mão, mochila, enfim. Vai ser o caos. Então vai ser cansativo, né? Então a gente que já quer pelo menos deixar os colchões, camas assim preparado, ter água, energia, essas coisas, pra gente poder chegar lá e descansar. Chega talvez, coloca as malas, vê uma coisa ou outra, vai descansar, dorme um pouquinho, cochila, e aí já acorda para aproveitar o dia e tentar já encaixar o sono nesse primeiro dia, né? Então, e assim, cara, o dono desse apartamento, ele tem me ajudado assim demais. Ele me ajudou a ligar a energia, me ajudou a fazer a transferência da água, me direcionou banco para abrir conta. Meu, o cara tá sendo assim um anjo na nossa vida, sabe? E tá nos ajudando assim demais em relação a tudo isso. Então a gente fica pensando assim, poxa, será que outros inquilinos, né, outros senhorios, né, como eles falam lá, será que eles fariam isso? Nos ajudariam dessa forma? Pelas histórias que a gente já viu, pelos vídeos, né, trocentos vídeos que tem aí no YouTube que a gente já viu sobre isso, e até pelos relocations que eu já conversei também, acredito que não.
né? Pois é. Então, assim, até o próprio pessoal do relocation, assim, geralmente, eles cobram, né, por esses serviços, para ligar e tudo mais. E, cara, ele não cobrou nada, né? E a gente cogitou realmente em fechar com relocation e tudo mais, né? Pra você ter garantias, tudo. Mas as coisas acontecendo assim tão naturalmente, né? Elas foram desenrolando de uma forma assim tão natural que a gente sentiu segurança em fechar direto com o proprietário, né? Claro que eu não indico você fazer isso, qualquer pessoa fazer isso, mas no nosso caso, na nossa experiência, funcionou porque a gente conheceu uma pessoa, né, legal, enfim, e que tá dando super certo. E é isso, né? Então, fechamos o apartamento. Fechamos a questão do apartamento. Mas ainda tem um ponto, né? E o visto. E o visto. Então, aqui, ó, chegou os 3 passaportes primeiro, que foram os 3 passaportes que falaram que foi aprovado primeiro, né? Que foi o meu, da Patrícia e o do Vitor. Então, eles chegaram primeiro. E assim, você não sabe, eles não te passam nada se você foi aprovado ou não, entendeu? Eles não falam nada. Então, teoricamente, isso só vai descobrir na hora que você chegar ao passaporte, porque, né, não tem comunicação nenhuma, né? Não tem. Sobre... É que é sigilo, né? Parece que é uma informação sigilosa, por isso que eles não podem informar. Eles só falam que, tipo assim, seu passaporte foi liberado e tá ok, não fala Então, teoricamente, a gente nem tem certeza se a gente recebeu o visto para ir para Portugal ou não, né? Então a gente vai ver agora. Vitor, esse é o do Vitor. E olha só. Tadã! Visto para Portugal. Está aqui, ó. Cadê? Como ver se foi aprovado? Isso daqui, ó, é um visto, ó. Chegou! Aqui. Gente, que luta que foi pra esses vistos. Meu Deus do céu, só eu sei a quantidade de documentos. Só falta na da Cecília. Que a gente já recebeu informação hoje também que foram aprovados, também já foram liberados. Então acho que se o nosso já chegou hoje, até quinta, sexta, até sexta-feira Já deve chegar. já deve chegar. Eu não lembro, a gente colocou que a gente ia chegar dia 8 de outubro? Colocou, né, por causa da reserva. Por causa da reserva, a gente colocou por causa da reserva. Então eles devem colocar, tipo assim, baseado na data que você fala que você de fato vai chegar, entendeu? Então seu visto só vai ser válido a partir daquela data. Eu achei que a data já viria valendo a partir, tipo, de agora, entendeu? Então, tipo, sei lá, se eu quisesse antecipar e já ir na semana que vem, beleza, mas não. Então eles colocam a data a partir da data que você disse na documentação que você vai estar lá, que você vai viajar, que no nosso caso é de 8 de outubro. Agora a gente está se programando para o final do mês começar a comprar alguns móveis e agendar esses móveis para entregar lá, né? Antes da gente chegar. Vou aproveitar e ver com alguma pessoa lá para, de repente, pegar a chave, abrir o apartamento, colocar os móveis lá para a gente, né? E o dono do apartamento também me passou o contato de um cara que monta, né, esses móveis, que pode montar já pra gente, deixar pronto. Então eu acho que através aí do nosso planejamento, contatos, eu acho que tá tudo correndo muito bem, né? Agora a gente tem um mês praticamente para nos desfazermos de uma casa inteira. Justamente. Então a gente já... Esse sofá que a gente tá sentado já foi vendido, já tem dono, falta ainda a mesa. Ontem alguns amigos já compraram algumas coisas nossas que também já levaram, né? O nosso rack ali já está todo desmontado, sem nada praticamente. Tá começando a dar aquele ar de vazio na casa, tá sabe? começando a casa ficar aquele ar de mudança, né? Vários equipamentos meus já vendi, tem outros que eu estou vendendo ainda. Cara, tem muita coisa, então tipo assim, pensa na quantidade de coisa que esse homem tem. É igual sapato de mulher, né? Mas eu tenho minhas tranqueiras. Quem você pra falar de sapato de mulher, Rodrigo? Quantos sapatos eu tenho? Eu não sou consumista, gente. Então, assim, de qualquer coisa, ele não pode falar isso, entendeu? A Patrícia, ela é bem controlada nesse sentido, né? Mas é isso. Vamos aguardar, então, os próximos dias para ver as próximas atualizações. E aí a gente se vê nas próximas atualizações.
sexta-noite. Gostoso. Gostosa, fresquinha. Pra ir no Sushi Den, que é um restaurante japonês super pequenininho aqui. Escondido, aqui perto, né? Escondido de tudo. E é um dos melhores restaurantes japoneses que a gente descobriu que tem aqui no nosso bairro, a um quarteirão de casa. É bem tradicional, né? Esse misoshiro aqui, ele é de fato um misoshiro japa, né? Ele é bom de verdade. Comida aqui é uma comida muito boa e muito tradicional. Então, tem sushi, tem sashimi, né? Que nem tem em todo restaurante japonês, mas também tem outros pratos quentes que são muito bons também. Você não vê em qualquer lugar assim, entendeu? Então, é um lugar muito gostoso. Que a gente vai sentir saudade. Vai. Aí, ó. Esse daqui é o salmão com legumes, é o tepan, gohan, misoshiro. O Vitor ele também pediu igual, né, Vitão? E a Babi tá no temaki, né? E a Cecília tá no TT. A Cecília sempre gosta de comer na hora que nós estamos comendo. Verdade. Eu tinha até esquecido que você não é canhoto. Aí o garçom viu a sofrência dele pra comer com a mão esquerda de hashi. Coitado, aí veio trazer uma borrachinha, né, Bá? Nem a Babá usa mais borrachinha, né, Bá? Não, mas você pegar. Você sabe pegar? Pega. Ó, bonitinho. Fácil. Então, tá bom, Vi? Me dá um pedaço, me dá um pedaço. A outra filando um pouquinho de todo mundo. O meu já chegou. Eu pedi um lamen, um miso lamen. E aí, agora tá mais fácil pra comer? Mais fácil agora. Ó, aí sim, hein? Tinha até esquecido da borrachinha. Tá gostoso? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Mamão tetezão. Agora tá de boa com o papai, né, Si? Mamãe janta. Enquanto mamãe come. Tá muito bom, gente. Essa carne aqui tá adocicada. Uma delícia. Delícia. Sem a gente perceber, a gente falou, vamos sair pra comer alguma É. coisinha, né? E depois que a gente viu que na verdade a gente tava querendo sair pra comemorar que saiu. Que nossos passaportes foram liberados. Que vão liberar nosso passaporte, né? É. Então, Acabou sendo uma celebração. é isso aí. Celebrar as pequenas conquistas. É isso aí. E ali a conta deu R$287. E Para comemos 4 pessoas, né? em 4 pessoas, né? Então você que é pai, família, sabe aí que quando você sai com a família toda, não tem conta barata, né? É. Mas pela qualidade da comida, vale muito a pena o valor aqui. Às vezes você vai em outros lugares em São Paulo, paga um valor caro e não come com a mesma qualidade aqui do Sushi Den. Tá. Então, se você estiver aqui perto da região do Morumbi, Ou aqui na Zona Sul, vale a pena passar vale a aqui. pena, vale a pena. Então, ó, Não dá pra chegamos aqui Vai dando. no apartamento. Basicamente é lá no final da rua ali, ó, do Sushi Den, que é o condomínio onde a gente mora. As Três Maria ali, ó. Aqui é uma torre, ali é uma outra torre e aqui é uma outra torre. Ali são 2 churrasqueiras, uma do lado da outra. E aqui tem um mercadinho. Às vezes a gente acaba vindo aqui pegar alguma coisa. Esses mercadinhos aqui são uma mão na roda, que muitas vezes é tarde, você não quer sair, né? Aí você vem aqui e pega alguma coisa. Então tem suco, tem várias coisas. E você pega aqui, ó, e paga aqui na maquininha.
R$64 sem 4 sorvetes. Esse é o valor do Brasil. Esse é o valor do Brasil, praticamente deu 10 euros. Sorvete. Fez esse? Não fez esse. Não fez Bonito. esse, entendeu? Não fez que não tem esse, como ó. fazer Não esse take fez bonito esse, aí. entendeu? Esse take aqui é fofo demais. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É o mais fofo do mundo. Esse take é o mais fofo do mundo. Esse aqui, Trazendo atualizações aqui. Agora, dia 16, né? Foi segunda-feira. A gente conseguiu pegar as chaves do apartamento que a gente alugou em Portugal. ó. Yes, aqui, ó. É isso aí. Então, foi uma... A gente nem chegou a contar, né? Sobre a locação, sobre tudo, né? Eu acho que a gente nem chegou a falar, mas Mas enfim. coisa pra outro vídeo até, eu acho, né? Porque é uma história isso. Eu acho que é muito tempo aí. Mas A gente pode contar depois. E, enfim, pegamos, olhamos o apartamento, a gente gostou bastante. Foi um apartamento ali que a gente sentiu de Deus que era o lugar certo pra gente morar. E eu acho que isso é nessa parte aí que tem muita história pra contar, na verdade. Então, a forma como Deus foi confirmando, né, pra gente que nós deveríamos morar ali. E hoje é dia 18, né? Dia 18. E agora, o que nós estamos fazendo? Agora nós estamos naquela fase que a gente bagunça toda a casa pra gente poder organizar depois. A gente desarruma tudo pra depois poder arrumar. Então agora já tá tudo praticamente pra fora dos armários, das coisas. E eu acho que é aí que a gente percebe que o quanto de coisa a gente tem, né? Porque quando a gente olhou, a gente não é assim muito acumulador, a gente não gosta de ter muito cacareca em casa, sabe? Tipo, itens de decoração. Minimalista. É bem minimalista. Então, acho que na minha cabeça não tinha tanta coisa. Eu também achava que não tinha. Mas ele tem mais coisa que eu. Então, conforme você vai abrindo o armário, vão saindo coisas que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso, entendeu? Por exemplo, sabe aqueles exames que você fez no hospital? Você guarda na gaveta, sabe? Você joga lá e deixa na gaveta? E tá tudo bem estar na gaveta, porque não tá, né, tirando um espaço de nada. E se daqui a um tempo você precisar, tá ali, né? Mas, e quando você muda de país, que você tem uma quantidade de malas limitadas? Né? Não dá pra você... Não é igual mudar de cidade, que você joga tudo dentro de um caminhão e o pessoal vem, arruma tudo e ok. Não. Você tem uma quantidade de malas limitadas, você precisa levar dentro dessas malas. Você precisa juntar tudo que é importante na sua vida e elas precisam caber na quantidade de malas que você tem direito a. Que no nosso caso são 9 malas despachadas no total. De 23 quilos. Mais quantas? Mais 5 malas, mais 4 malas de mão. 4 malas de mão e mais 4 mochilas, né? Então, assim, basicamente tudo que é importante pra gente precisa caber nessas 9 malas despachadas, mais as 4 de mãos. É isso. Então vamos dar uma olhadinha na nossa casa agora, como está. Tá um caos, gente, tá um caos. E sabe o que eu acho que é pior? É você olhar essa bagunça e falar assim, meu Deus, isso não vai acabar. Tipo assim, eu não quero enfrentar isso, entendeu? Eu não quero ter que olhar documento por documento pra ver qual folha que é importante e qual não é. A gente já tá o quê? Uns 3 dias assim. Nossa, já tá uns 3 dias essa casa zoneada desse jeito, Então vamos lá. Aqui é o nosso escritóriozinho. E aí, olha só a quantidade de bagunça que já tá aqui, ó. A gente teve que tirar todos os documentos dos armários, tirar tudo aqui, ó. E aí você vai descobrindo um monte de coisa, né? Um monte de documento. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tudo documento que eu vou jogar fora, que não tem serventia. Agora, esses documentos aqui, esses livros, é da Patrícia, da aula para as crianças. E aqui ó, a quantidade de documento também. Então, a gente precisa organizar tudo isso ainda e separar o que a gente leva e o que a gente não leva. Olha a sala como tá. Então aqui tem um monte de coisa que a gente já doou, tá separado.
Aqui também é um monte de bagunça ainda para definir. Lá, ó, a gente já montou umas malas. Então, aqui é uma mala que só vai as coisas da Babi, brinquedos. Aqui já tem 2 malas montadas com livros, sapatos. Aí tem mais essa daqui, que ainda a gente vai montar. Tá vazia. E tem outra mala lá. E aqui fora, ó, olha só. Tem um monte de tranqueiras que a maioria ali são minhas, né? Mas tem umas coisas ali também da Babi, mas a maioria aqui são minhas, que eu vou ter que dar para alguns amigos. Ó, tem outras coisas aqui também embaixo. Então tem bastante coisa, né? Ó, pra lá já deu uma limpada lá. Mas aqui é isso, ó. A casa tá assim, ó. Toda bagunçada. Isso porque a gente ainda não foi nos quartos. Que basicamente nos quartos são roupas. E não tem muita coisa assim, acho que é mais isso, né? E aqui na cozinha também, que a gente ainda nem mexeu, né? E aqui na cozinha a gente ainda também nem mexeu em nada nos armários aqui. Eu só dei alguns talheres aqui, alguns negocinhos pra minha mãe, mas é isso, ó, tá aqui. Bom, pessoal, hoje é dia 4 de outubro. Amanhã nós já estamos saindo desse apartamento. E aí nós vamos ficar num hotel até o dia 8 de outubro, que é o dia que a gente embarca no voo para Portugal. Mas deixa eu mostrar para vocês a bagunça que tá aqui na nossa casa. Já tem umas 2 semanas que tá essa bagunça aqui, porque a gente tá se desfazendo de um monte de coisa. Um monte de coisa a gente já deu, já doou, já vendeu. Então agora tem coisas que, assim, são pequenos detalhes, né? E que amanhã, que é um 5 de outubro, é sábado, e aí pode fazer mudança, então o pessoal pode vir buscar as coisas maiores, né? Então, por exemplo, o sofá é uma coisa que a gente ainda tá aqui, ó, mas já tem um comprador pro sofá, então ele vai vir pegar aí amanhã, né? E tem várias outras coisas aqui também que ainda precisa o pessoal levar. E outras coisas vão ficar por aqui mesmo, tá? A gente está saindo desse apartamento e aí um dos nossos amigos vai alugar esse apartamento aqui e ele aproveitou e falou: cara, eu quero ficar com a televisão, quero ficar com a mesa, ó, com a mesa aqui de jantar, quero ficar com várias outras coisas. Isso daqui acabou ajudando bastante a gente. A gente acabou vendendo por um pressão aí para eles e foi muito bom, tanto para mim quanto para ele, porque a gente não vai precisar tirar tudo daqui. Então, até nisso, Deus preparou aí pra gente. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês como é que estão as coisas. Ó, aqui mala aberta, ainda a gente tá tentando aqui fazer os ajustes nas malas, colocar todas as coisas. Ali tem mais umas tranqueiras minhas. Ó, aqui são várias malas que a gente já fechou. Então, a gente conseguiu, cara, um valor muito bom para 9 malas. Então, ó, as malas já estão tudo medidas aqui com peso, ó, né? Então cada uma delas está com peso certinho. E a gente tem aqui, ó, um medidor. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente comprou esse medidor aqui, ó. Então eu ligo aqui ele e aí eu coloco o peso aqui, ó. Puxo, né? Vamos ver se vai dar. Ó. Aí eu puxo aqui e ele me dá o peso de cada mala. Pelo menos um peso aproximado, né? Isso daqui já ajuda a não chegar lá no aeroporto e ter que ficar abrindo, ajustando, jogando para uma, para outra e perdendo tempo, né? Então, ó, acho que eu paguei $10 daqui, $5 nos Estados Unidos. Bem baratinho. Acho que aqui no Brasil deve ser bem mais caro isso daqui, né? Mas é uma boa dica aí para você que vai viajar com bastante malas. Aqui ainda nós temos mala no chão, bagunça em tudo quanto é lugar, cozinha ainda com bagunça, escritóriozinho aqui também, ó, ainda bastante bagunça, cadeira eles vão ficar ainda, impressora eles vão ficar, então tem bastante coisa aqui que algumas a gente vai tirar, outras vão ficar. Agora vamos dar uma olhada no quarto aqui, ó, mais uma mala, e aqui, ó, senhorita Paty separando tudo. Você não tá me filmando. Ai, ela tá feliz. Eu vou matar você, cara. Ela tá muito feliz, ó. Cara, como esse homem gosta de me expor, né, cara? Não, olha a situação da pessoa. Ué, minha querida, hoje é dia da faxina, da bagunça. Ai,
Então, ó, tá separando aqui todas as coisas, tá limpando aqui os armários, tirando tudo. Aqui, vamos ver aqui, ó, se já tá limpo. Ó, ainda não tá limpo não, ainda tem roupa aqui, ó. Não, isso aí eu vou colocar na mala. Tudo Tá. sob controle. Até amanhã isso aqui vai ter que estar pronto, entendeu? De alguma forma. Ó, o banheiro ainda precisa separar tudo aqui, o que vai pro lixo, o que não vai, o que a gente vai dar, tem esse detalhe aqui também. Ó, e como a gente tem muitos documentos aqui de todo mundo, né? São 5 pessoas. Aí eu comprei essa pochete aqui, ó. Não sou o homem da pochete, mas comprei essa pochete aqui para ajudar a colocar todos os nossos documentos e facilitar na hora lá, né? Então, passaporte, dinheiro, comprovante, né, contrato de locação. Então a gente já tem aqui, né, o contrato de locação do nosso apartamento lá. Se perguntarem onde a gente vai ficar, então já tem o contrato, já tem o registro também nas finanças, né, do apartamento. Quer dizer, tá tudo certinho já, tudo bonitinho para a gente poder chegar e mostrar o comprovante de tudo, né? Então tudo tá aqui dentro bonitinho na hora que a gente passar aí na alfândega. Bom, pessoal, terminamos aqui de tirar praticamente quase todos os móveis, né? Eu achei que não ia dar certo, gente. Eu achei que eu não ia sair daqui hoje, entendeu? Eu tava duvidando, me bateu um desespero. Agora a gente tá indo para um hotel, a gente vai ficar até hoje é dia 5, a gente vai ficar até o dia 8, e aí no dia 8 a gente tá indo para Portugal. Deu certo, ó, tirou tudo. Ainda ficou algumas coisas aqui. Ainda tem algumas coisas, né? Mas já vai ficar aqui no apartamento. Mas já vai ficar aqui. Os nossos amigos aí, eles vão entrar no apartamento e já vão ficar com várias coisas que eram nossas aqui também. Você vê como Deus é bom, né? Nem se preocupar pra se fazer com coisas grandes, tipo, sei lá, TV, essas coisas assim. A gente precisou, porque né? já vai ficar aqui. Então, tá aí, ó. Bora. Vazio. Pensa que a gente não vai mais dormir aqui nesse apartamento. E foi um lugar muito legal, né? Muito. A gente foi muito abençoado aqui por 6 anos. Por 6 A gente anos. foi muito feliz aqui por 6 anos. Foi um lugar que Deus nos abençoou muito aqui nesse lugar, né? Então eu tenho a certeza que vai ser bênção também para outras pessoas. E Deus também vai continuar nos abençoando em outro lugar onde nós estivermos. Então, é isso aí. Esse é o último vídeo, então, aqui no apartamento. É isso aí. Come on.